A paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos mais um estudo. Jesus, filho unigênito ou filho primogênito? Como entender isso? A Bíblia tem hora que fala que Jesus é filho unigênito e tem hora que ele fala que é um filho primogênito. E nós somos filhos adotados de Deus? O significado bíblico de unigênito é porque Jesus é chamado assim. Unigênito significa filho único, ou o único gerado. Jesus é chamado de filho unigênito de Deus, porque ele é o único que procede de Deus, Pai, e tem a mesma natureza que ele. Unigênito significa literalmente único gerado. Por exemplo, para um casal que só tem um filho, esse filho é seu unigênito. Assim, o unigênito é o único que procede de seus pais. Nós temos na Bíblia que era mais normal ter vários filhos, mas também havia algumas famílias só com um. O filho unigênito era o tesouro mais precioso de seus pais e a garantia do futuro da família. A morte de um filho unigênito era o pior tipo de sofrimento para os pais, de acordo com Amós, capítulo 8, versículo 10. Jesus é chamado de filho unigênito de Deus. Jesus é o filho unigênito de Deus porque ele é o único que tem a mesma natureza de Deus Pai, de acordo com João, capítulo 1, versículo 14. Isso não significa que ele é uma criatura. Significa que Jesus vem de Deus Pai. Ele é uma manifestação de Deus que vem diretamente dele, com as mesmas características. Então, o que o João capítulo 1, versículo 14 fala? Que o verbo se fez carne, né? João capítulo 1 fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o versículo 14 fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne e habitou entre nós? O verbo. E quem é o verbo? Deus. Então, Jesus Cristo é filho de Deus, né? Quando Jesus disse que ele era o Filho de Deus, os judeus reconheceram que ele estava dizendo que era igual a Deus. João capítulo 5, versículos 17 e 18. Um filho é um produto do pai e da mãe. As características que a herda vêm somente dos pais, não de outras pessoas sem relação. Jesus vem de Deus, Pai. Logo, ele somente pode ter a característica de Deus. Se o Pai é Deus, o Filho é Deus. Se Jesus é o unigênito de Deus, como nós podemos ser filhos de Deus? Jesus é o único que é, por natureza, próprio Filho de Deus. Mas todos nós podemos ser adotados como filhos de Deus, através de Jesus. A Bíblia diz que quando nós convertemos, recebemos uma nova natureza como filho de Deus. Jesus é o único que é filho de Deus por direito, mas, pela graça, todos os salvos também se tornam filhos de Deus. Isso não significa que nos tornamos iguais a Deus. Somente Jesus é igual a Deus, com toda a mesma natureza que Deus, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículos de 3 a 4. No entanto, à medida que Jesus age em nossos corações, nós tornamos mais parecidos com Deus por sermos adotados como filhos de Deus. Podemos refletir um pouco da glória de Deus, mas Jesus reflete toda a glória de Deus. Primogênito significa na Bíblia. Primogênito significa o primeiro filho nascido de uma pessoa. Na Bíblia, o primogênito era o herdeiro principal e o futuro líder da família. Jesus é chamado de primogênito porque foi o primeiro filho de José e Maria e domina sobre toda a criação. Literalmente, primogênito significa primeiro gerado. Então, unigênito é único. Então, quer dizer, Jesus é o único. Primogênito é o primeiro. Pode ter, né? Aí vem outros filhos, tá certo? O primogênito é o filho mais velho de um casal. Na Bíblia, a primeira cria de um animal também pode ser chamada de primogênita. Nos tempos da Bíblia, o primogênito tinha um papel importante. Na família, ele era o primeiro descendente dos pais, e sinal que eles podiam ser
se reproduzir. Ter filhos era muito importante e visto como uma grande bênção e garantia para o futuro. Como filho mais velho, o primogênito tinha grande responsabilidade. Ele deveria ser exemplo para seus irmãos e quando o pai morria, ele se tornava o principal provedor de sustento da família. Com essa responsabilidade vinha o dever de liderar a família. Assim, ele deveria cuidar da mãe e dos outros membros dependentes da família. O trabalho do filho mais velho não era fácil. Ele herdava muitos deveres e responsabilidades, por isso ele também tinha alguns privilégios. O primogênito recebia uma porção dupla da herança dos pais e tinha o respeito do resto da família enquanto líder, de acordo com Deuteronômio, capítulo 21, versículo 15 e 17. A importância do primogênito na Bíblia. Como herdeiro principal e líder da família, o primogênito representava toda a família e seu futuro. Foi por isso que Deus matou os primogênitos dos egípcios. Na última praga, toda a liderança do Egito foi atacada com esse ato. Mas os primogênitos dos israelitas foram consagrados a Deus, de acordo com Êxodo capítulo 13, versículo 2. Consagrar o primogênito era consagrar toda a próxima geração da família. No entanto, o filho mais velho nem sempre se torna o líder da família. Em alguns casos, o direito do primogênito passa por outro filho. Esaú vendeu seu direito de primogênito a Jacó, de acordo com Gênesis, capítulo 25, versículo 33 a 34. Efraim recebeu a bênção do primogênito, embora Manassés fosse o mais velho, de acordo com Gênesis, capítulo 48, versículos 19 a 20. Davi se tornou rei de Israel, apesar de ser o filho mais novo de Jessé. Salmos 89, de número 89, versículo 27 e 29. Assim, na Bíblia, primogênito é às vezes usado como título, simbolizando liderança ou alguém colocado em primeiro lugar em destaque. Jesus, o primogênito. Jesus é chamado de primogênito em vários contextos diferentes. Primogênito de Maria, Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Primogênito dentre os mortos, Apocalipse 15. Primogênito sobre toda a criação, Gênesis capítulo 1, versículo 15. Dentro de sua família, Jesus era o primogênito no sentido mais literal. Ele foi o primeiro filho a quem Maria deu à luz. Embora ele fosse, na verdade, filho de Deus, para efeitos oficiais na terra, Jesus pertencia à família de José e Maria, e foi seu primogênito, o herdeiro principal. Maria teve outros filhos além de Jesus? Quem eram os irmãos de Jesus? Sim, Maria muito provavelmente teve outros filhos além de Jesus. A evidência bíblica sugere fortemente que Maria teve outros filhos. A Bíblia diz que Jesus tinha 4 irmãos, Tiago, José, Judas e Simão, e pelo menos 2 irmãs, de acordo com Marcos capítulo 6, versículo 3. Maria era virgem quando Jesus nasceu, mas nada na Bíblia indica que ela se manteve virgem depois disso. Irmãos ou primos? A Bíblia diz que Jesus tinha irmãos, não primos. Na língua hebraica não se fazia distinção entre irmãos e primos, mas no Novo Testamento foi escrito em grego, que tem uma palavra para irmão e a outra distinta para designar primo. Os escritores do Novo Testamento, nas referências acerca de Jesus, usaram a palavra irmão, adelphos. E o que significa adelfo? Adelfo significa filhos do mesmo útero, ou filhos do mesmo ventre. Alguns argumentam que o Novo Testamento foi escrito por judeus e para judeus, e por isso usaram a palavra grega para irmão, no sentido hebraico, de parente, mas Lucas era gentio e estava escrevendo para gentios, e ele usou a palavra irmão, de acordo com Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 20. Lucas foi muito cuidadoso na sua escrita, e teria usado a palavra primo, anepsios, se não fosse realmente os irmãos de Jesus. Então, meus irmãos, a palavra irmão, no grego, é adelphos, e primos é anepsios. Então aí há uma diferença aí muito grande aí, tá certo?
Então, realmente, Maria teve filhos, além de Jesus. Lucas, ou melhor, Tiago, José, Judas e Simão. Esses são os 4 filhos de Maria. E provavelmente pelo menos 2 filhas, no qual não se fala o nome delas, mas pelo menos 2 filhas. Então 4 com 2, 6. Então Maria teve pelo menos 6 filhos com José. Filhos de Maria. A Bíblia não diz que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria, mas também não diz que eram filhos somente de José. Por outro lado, os irmãos de Jesus são mencionados quase sempre com a mãe de Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 46. Claramente eram muito ligados a Maria. E embora possa ter outro significado, a palavra adelphos significa literalmente saídos do mesmo útero. Não está explícito que eram filhos de Maria, mas está implícito. Um argumento um pouco confuso sugere que os irmãos de Jesus eram, na verdade, seus discípulos. Jesus tinha discípulos com o mesmo nome que seus irmãos, mas tal como acontece hoje, esses nomes eram muito comuns. Muitos naquelas épocas se chamavam Tiago, José, Judas e Simão. E até Jesus. Só entre os 12 apóstolos havia 2 homens chamados Simão, 2 Tiago e 2 chamados Judas. E os irmãos de Jesus não eram seus discípulos no início. Eles pensavam que ele estava louco, de acordo com Marcos, capítulo 3, versículo 21, e João, capítulo 7, versículo de 3 a 5. Jesus também é chamado de primogênito entre os mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar em glória para a vida eterna. Assim como Jesus ressuscitou e não vai voltar a morrer, um dia todos os salvos também ressuscitarão e viverão para sempre. Jesus é o primeiro e mais destacado entre os ressuscitados. É através da morte e ressurreição dele que temos a salvação e a promessa da vida eterna. Jesus também é chamado de primogênito de toda a criação, porque ele reina supremo sobre todas as coisas. Isso não significa que ele foi a primeira coisa criada. Nesse contexto, significa que Jesus é o herdeiro com direito sobre toda a criação, de acordo com Colossenses, capítulo 1, versículos 17 a 18. Na verdade, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16, nos mostra que Jesus não é um ser criado, mas sim parte de Deus. Deus criou o mundo e esse versículo diz que Jesus criou o mundo. Jesus é a parte de Deus que se revelou ao mundo como homem, sendo o primogênito porque mostrou o caminho a todos e conquistou o lugar de supremacia até sobre a morte. Todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que todos nós somos filhos, somos criados por Deus e amados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Jesus é o único filho de Deus. Somente através de Jesus podemos receber a adoção como filho de Deus. A Bíblia diz que Deus tem um único filho, Jesus. João 3,16. Ele é a revelação de Deus em forma humana. A expressão exata de quem Deus é, assim como o Filho reflete seu Pai, que o gerou, Jesus reflete a glória de Deus, mas de forma perfeita, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 3. De certa forma, todos nós refletimos um pouco da glória de Deus, porque todos fomos criados por Ele, à sua imagem e semelhança. Mas isso não nos torna filhos de Deus. O pecado nos separa de Deus, não nos deixando pertencer à sua família. Na verdade, a Bíblia diz que quem vive debaixo do pecado é filho do diabo, porque pertence ao diabo e faz o que o diabo quer. De acordo com João, capítulo 8, versículo 54, e 1 João, capítulo 3, versículo 8. Ao longo da Bíblia, somente quem faz parte do povo de Deus é chamado de filho de Deus. Os israelitas eram considerados filhos de Deus, porque foram escolhidos por ele para serem seu povo especial. Mas muitos israelitas se portaram como filhos rebeldes e não eram filhos de verdade. Os verdadeiros filhos são aqueles que permanecem fiéis ao Pai. Como se tornar filho de Deus? A boa notícia é que podemos ser adotados como filho de Deus.
Foi por isso que Jesus veio à terra, de acordo com João capítulo 1, versículo 12 e 13. Na cruz, Jesus pagou o castigo por nossos pecados, por causa de sua morte e ressurreição. Podemos voltar a ter comunhão com Deus, com nossos pecados todos perdoados. Quando nos arrependemos de nossos pecados e cremos em Jesus como nosso Salvador, recebemos a adoção como filhos de Deus. Já não pertencemos ao diabo, separados de Deus e de seu amor. Agora somos parte da família de Deus. O Espírito Santo passa a morar dentro de nós e nos convence que somos filhos de Deus, de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16. As bênçãos de ser filho de Deus. Ser adotado como filho de Deus é um grande privilégio. O filho adotado tem o mesmo direito que o filho natural. Assim, nós somos herdeiros do reino de Deus, junto com Jesus, de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 17. Ele é o Rei Supremo sobre toda a criação, mas os salvos também têm o direito de desfrutar da herança do céu. Como filhos, podemos nos aproximar de Deus sem medo. Ele é nosso Pai e nos ama. Ele está sempre pronto para nos ouvir e ajudar. Tal como um pai cuida do filho, Deus também nos ensina e disciplina para nos ajudar a crescer e andar num caminho certo, de acordo com Hebreus capítulo 12, versículos de 7 a 8. O filho reflete o pai. Nossa missão enquanto filhos de Deus é ser mais parecidos com Deus, seguindo nos passos de Jesus. Ele nos ajuda a vencer o pecado e a viver de maneira correta, refletindo sua luz e seu amor no mundo. Essa é a grande marca de quem é um verdadeiro filho de Deus, de acordo com 1 João capítulo 3, versículo 9 e 10. A paz do Senhor, meus irmãos.